Então, ô frade, meu irmão, olha só, parei para pensar agora com cuidado. É a primeira vez aqui que eu parei para pensar assim com cuidado no que pode ser feito sobre essa situação. E só de eu parar de pensar aqui com cuidado, eu já eu já cheguei aqui em cinco possibilidades que a gente pode fazer magicamente para resolver essa situação. Então, olha só, o mais fácil de pegar é o calcanhar de Aquiles do próprio delegado. Se o delegado ele sabe que ele forjou provas e que depois dessa acariação na frente do juiz ele pode se danar, esse é o melhor calcanhar de Aquiles que a gente pode fazer. Então a gente pode fazer aí um trabalho de feitiçaria mesmo para deixar ele com medo, para deixar ele indeciso, para deixar ele é, completamente apático e pensar em mudar de ideia. Porque se ele ficar com medo, apático, e ele vai vir a mudar de ideia, ele vai falar assim, ó, eu não vou sacanear o Frade Milson não, porque eu posso me ferrar. Então esse é um calcanhar de Aquiles que a gente pode explorar magicamente. Então, estou te falando todas essas possibilidades aqui para você pensar direitinho o que você quer que a gente faz. Segundo, que é a testemunha de acusação. Essa testemunha de acusação, para ela faltar ao dia do julgamento, ao dia da acariação, pode levar doença para a vida dele, pode levar medo para a vida dele. Isso tudo a gente é fácil de fazer também com feitiçaria. Agora, se você quiser atuar no tempo, ou seja, mudar a sua sorte na hora do julgamento, a gente pode fazer um sortilégio. Porque o que acontece? O sortilégio ele é uma bateria psíquica que ela é descarregada no momento exato que a gente programar. Muita gente não sabe o que é sortilégio, né? Todo mundo acha que sortilégio, encantamento, feitiço é a mesma coisa. Lógico que não. O sortilégio ele age no tempo. E aí, se a gente for fazer um sortilégio, tem que levar em consideração o juiz, tem que levar em consideração o júri, o advogado de defesa, o advogado de acusação, a testemunha, o delegado, tem que levar em consideração todos esses vetores de força, porque para através do sortilégio descarregar uma bateria no tempo, na hora do tribunal, e aí a tua sorte mudar completamente. Aí isso cria confusão na cabeça do juiz, confusão na cabeça do júri, confusão na cabeça de todo mundo e a tua sorte muda. Pode ser feito também conjurar a entidade do espelho. Pro seu lado, conjurar a entidade do espelho para te proteger. Aí tem que fazer feitiçaria mesmo, de proteção com espelho para te proteger. E ao mesmo tempo, conjurar a mesma entidade do espelho para aprisionar o, o, o advogado de acusação. Entende? Porque aí, aprisionando o advogado de acusação e também aprisionando o próprio delegado, eles vão ficar confusos, eles vão ficar com medo, eles vão ficar indecisos no que eles vão fazer. A outra coisa seria involtar o advogado de acusação. Né? Nem sei se eu estou falando advogado, seria promotor, não sei. Porque envoltando ele, amarrando a boca dele, amarrando, pendurando ele, envoltar ele completamente para deixar ele quê? Para deixar ele confuso, ele esquecer de qualquer coisa que esquecer tudo que ele pode te acusar e ficar confuso na hora do julgamento. Então, assim, para resolver essa questão na magia, tem várias circunstâncias, tem vários métodos distintos que a gente pode usar. Aí eu quero que você pense aí direitinho o que vai ser melhor. Ouve essa mensagem uma, duas, três vezes e pensa nisso aí com carinho. Oi, Anderson. Bom dia, meu irmão. Então, a gente vai chamando, a gente vai invocando, né? Vai conjurando a entidade de todas as coisas até chegar ao ponto em que nós tenhamos certeza que a comunicação foi estabelecida. Porque quando a gente chegar a essa certeza
no nosso consciente, até mesmo inconsciente, de que a nossa comunicação foi estabelecida e que realmente existe um laço feito entre você e a criatura que você está chamando, esse é o momento em que você sabe, não, então já tá bom, já tá ótimo, acho que tá tudo certo. Eu chamei, eu conjurei e agora é só esperar as coisas acontecerem, entende? Você tem que ter uma certeza, você tem que sentir isso no seu interior. Então, com o tempo, na medida em que você vai exercitando essa visão animista, vai sendo mais fácil para você entrar em contato com essas criaturas espirituais. Oi, Paulo. Bom dia, meu irmão. Então, olha só. O melhor material para se fazer pantáculos, o que vai sustentar por mais tempo as virtudes, é, em primeiro lugar, pedra. As pedras são os melhores objetos para se fazer os pantáculos, as pedras de cada planeta, né? Porque eles sustentam por mais tempo as virtudes do pantáculo, né? As virtudes, as contrapartes das virtudes celestiais. O segundo material melhor é o metal. O terceiro é o couro. O quarto é o papiro. Pantáculos feitos de papel sulfite, como se pratica aí na magia moderna, eles não seguram as virtudes. Então, assim, o máximo que você tem, se você for usar um pantáculo feito por você mesmo, o máximo que você tem nesses pantáculos de papel, e se você coloca condensador fluídico, é um tempo aí de, no máximo, uma semana, enquanto o condensador fluídico estiver atuando. Na verdade, é o condensador fluídico que mais vai agregar as virtudes por mais tempo, né? Porque se não for isso, você vai ter somente a virtude da razão áurea do símbolo, né? E aí o papel, cara, ele degenera rápido. Então, assim, a pedra, enquanto você tiver a pedra, dura o pantáculo. Enquanto você tiver o metal, dura as virtudes dele. Entende? Um condensador fluídico, eu ensino a fazer naquela aula aquele tipo de condensador fluídico com óleo, porque o óleo segura por mais tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, as virtudes e as consagrações. Por isso que eu ensino a fazer um condensador fluídico diferente do condensador fluídico do Abraão. Água do Abraão, desculpa, do Bardon. Água é no máximo 40 minutos, cara, que ela segura uma consagração. Então, enquanto que o mel, por exemplo, segura anos, na verdade séculos, o mel. Muito bom. Dito isso, aí você pergunta o que eu acho do Liber 777. Olha, o Liber 777 tem muitas correspondências ali equivocadas. Eu prefiro aquela tábua de correspondências do Stephen Skinner. A tábua de correspondências dele, ele tem um livro só de tábuas de correspondência, é como se fosse um 777 mil vezes melhorado. E ele é muito mais, está muito mais alinhado à magia tradicional salomônica, está muito mais alinhado à magia na antiguidade do que o 777. O 777 está muito alinhado a uma visão moderna da magia, né? E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo, por que o 777, um dos exemplos, né? A gente pode sortear vários exemplos entre eles aí. O Crowley, ele tenta colocar dentro da árvore da vida inúmeros aspectos do taoísmo. Então, a árvore da vida, conforme o Crowley trabalha ali, é uma visão idealista de mundo. O taoísmo é uma visão naturalista de mundo, ou seja, são duas cosmovisões diferentes. E o Crowley tenta incluir dentro da árvore da vida conceitos aí do taoísmo. Um outro exemplo, vou te dar. A árvore da vida, nessa visão idealista, ela trabalha com energias simples e não com energias compostas.
E aí, os deuses egípcios, que ele faz classificação em vários lugares ali, são energias compostas. Então, vou te dar um exemplo. Tote, ao mesmo tempo que ele pode ser Mercúrio, ele também pode ser, como o poder da palavra, o poder do intelecto, ele também pode ser a Lua, como o poder da memória. Entende? Aí você vai falar assim, então, Tote é Mercúrio ou é Rod ou é Yesod? Ou seja, é uma energia que ela é composta que o Crowley está querendo fazer uma equivalência com energia simples. Entende? Então fica complicado ali aquelas ideias do Crowley. Então eu não utilizaria o 777. Se eu for buscar aí uma tábua de correspondências, eu prefiro muito mais aquela que o Stephen Skinner produziu. Esse livro aí fica mais ou menos aí nos R$ 270 se você comprar ali na Amazon esse tábua de correspondências do Stephen Skinner. E aí, como eu te falei aí, sim, o daimon de cada objeto tem a ver com as virtudes daquele objeto. Então, o daimon do banheiro, ele tem mais a ver com o quê? Com limpeza. Então, um cara que ele é um mago animista, antes dele tomar banho, o que ele faz? Ele chega dentro do banheiro dele, conjura o daimon do banheiro dele e pede que o daimon do banheiro dele auxilie na limpeza do campo psíquico dele, na limpeza da alma dele. Aí ele vai chegar na cozinha para fazer uma comida, ele conjura o daimon da cozinha e fala o quê? Para quê? Para ajudar ele a fazer comida, para ajudar que aquele alimento seja cheio de virtudes, que possa alimentar o corpo físico dele, alimentar energeticamente o campo psíquico dele. Aí ele vai dormir, ele conjura o daimon do quarto para que o daimon do quarto auxilie ele no descanso, no repouso. É assim que funciona, meu irmão. Aí você perguntou assim, bom, uma vez que isso aí é possível fazer magia e através dessas criaturas espirituais você interferir no destino de outras pessoas? E aí você perguntou, pô, e se eu não tenho conhecimento disso, como é que faz? Então, meu irmão, tem que se defender, tem que aprender a se defender. Aí você perguntou, isso existe mesmo? Isso existe aos montes, irmão. Isso existe aos montes. Você não vê a quantidade de choupana aí de cabala crioula, de quimbanda, de umbanda. Você não vê essa quantidade de choupana aí de cabala crioula que faz esses inúmeros trabalhos aí para as pessoas, amarrações e para matar as pessoas também, mexer um monte de coisa. Então isso existe, irmão. Aí você pergunta o que fazer? Aprender a se defender. Não tem, não tem outra opção. E aí não se engana não, tá? Não se engana, meu irmão. Nesses anos todos assim de busca, eu já vi um monte de gente passar aperto na vida por causa de magia negra, por causa de trabalho, e não faz a mínima ideia. O pessoal acha que é castigo de Deus. E quando não é, cara, às vezes alguém realmente malicioso que foi lá e mandou fazer um trabalho, ou o cara mesmo sabe e fez. Entende? Então aí você fala, então o que fazer, Fernando? Aprender a se defender, irmão. Aprender a erigir na sua casa salvaguarda mágica para defender você e defender sua família. Porque o que tem de gente ruim nesse mundo, irmão, não dá para fechar o olho. Não dá para fechar o olho mesmo. Aí vamos para a terceira pergunta. Então aí você pergunta se a pessoa que mexe com teurgia, só teurgia, a pessoa tem como se livrar desse tipo de ataque mágico. Não. Vamos lembrar então nesse conceito que teurgia é toda aquela prática espiritual que te une com Deus. Então, dentro de uma piedade cristã, dentro de uma piedade hindu, você vai fazer as suas orações, você vai fazer as suas invocações, você vai fazer a sua piedade, você vai fazer as suas disciplinas, tudo para se aperfeiçoar, para iluminar a sua alma. E aí a gente volta naquela velha história do Shankara. Eu sempre gosto do exemplo do Shankara. A gente pode considerar, né, e assim é considerado na Índia, que Shankara é uma das pessoas mais santas que pisou nesse planeta. E ele era tão bom que ele revolucionou a história espiritual da Índia, novinho, com 30 anos de idade. E o Shankara morreu de ataque de magia negra, porque na época dele, ele mudou tanto o status quo da sociedade indiana que nego fez magia negra para ele. Ele teve que sair lá do Vedanta, que era o que ele estava propondo, né? E ir lá pro Tantra para tentar se defender. Mas já era tarde demais e ele acabou sendo embalado na história
e veio a fazer a passagem. Morreu de ataque de magia negra. Uma das pessoas mais santas. E a prática dele era o quê? Vamos falar, a prática mística. 100% mística, teúrgica. Teúrgica no sentido que ele fazia os rituais dele, né? Os pujás dele, né? As adorações dele. Então, a teurgia não te livra disso não, irmão. O que te livra disso é magia. O que te livra disso é você entender da magia e se proteger, proteger a si mesmo e proteger a sua família. Aí você perguntou, na sua primeira pergunta, se existe aí algum enlace kármico nesse tipo de atitude. Existe sim. Na primeira formulação do curso de Filosofia Oculta, eu fiz um texto sobre as leis da magia, né? E fui explicando alguma dessas leis da magia. Se você quiser, depois eu acho esse texto. Tem muito tempo que eu escrevi, acho que foi em 2014. Eu tenho que procurar onde é que está esse texto, assim, no meu material antigo. Eu até te mando. Então, tem-se que tomar muito cuidado, irmão, com a prática da magia. Vou te dar um exemplo. Você faz um ritual para receber um dinheiro para ficar bem de vida, vamos supor assim. E aí, de repente, você ganha, depois que você fez esse ritual, você ganha uma herança e você fica bem o resto da vida. Você nunca mais precisa trabalhar. Você ganhou realmente uma herança de uma tia, de um tio, de um vô, alguém da sua família, e você ficou tranquilo. Ou seja, através daquele ritual de magia, você se resolveu. Resolveu a sua vida financeira. O ritual funcionou? Funcionou. Agora pensa. Mas olha só, será que não foi porque você fez esse ritual que aquela pessoa da qual você recebeu herança morreu? E se não fosse a hora certa dessa pessoa morrer? Será que não tem nenhum lance kármico? Será que não tem nenhuma justiça cósmica para balancear isso aí? Então, lógico que tem. Entende? Se você fez o ritual, vamos supor que você não fez o ritual para matar ninguém. Entende? Você fez um ritual só para conseguir um dinheiro entrar. Você não fez ritual pensando em matar ninguém, você não fez um ritual pensando na morte de ninguém. Mas, através da sua prática ritualística, aconteceu isso. Será que você não vai ser cobrado? Lógico que vai, irmão. Lógico que vai. Por isso que a pessoa que mexe com magia, ela tem que pensar muito, entende? Nesse texto até, eu aconselho a pessoa, antes e depois do ritual, de fazer uma consulta de tarô para ver se está tudo bem, se está tudo em paz, se, se ela não interferiu no karma de ninguém, se ela não interferiu no destino de ninguém, né? Então, assim, lógico que tem os seus enlaces kármicos se você não tomar cuidado. Nesse caso aí, dessa mensagem que você escutou e através dela te gerou essas dúvidas, é lógico que vai acarretar algum enlace kármico para essa pessoa. E ela está ciente disso. Eu já até falei isso para ela já, né? Em uma outra mensagem que eu acabei não encaminhando para ninguém. É lógico que a pessoa vai pagar um preço. Ou é nessa vida ou é na próxima vida, dependendo do que ela quer fazer, né? Dependendo das opções que ela escolher ali no meio. Eu falei, ó, você tem todos esses leques aqui de opções para trabalhar magicamente em cima dessa situação. Você tem que escolher uma ou duas e trabalhar. Mas, meu irmão, você vai ter que, que pagar depois o preço por ter interferido na vontade, por ter interferido no destino de pessoas que você está querendo mexer com a cabeça delas, né? Então, assim, para quem trabalha com magia, a pessoa tem que ter uma ética muito grande, né? Tem que ter realmente, assim, seguir um código de crenças muito grande, assim, um código ético, assim, né? Muito rígido para não fazer bobagem, para não pisar fora do pinico, né? Então, realmente, a pessoa tem que tomar cuidado, tem que ser ética. Porque senão ela prejudica as pessoas e depois não adianta, meu irmão. Ela vai ter que pagar por isso. Porque nesse universo, o que a gente sabe? Tudo é por equilíbrio, cara. Se você descompensa por um lado, o universo vem cobrando por outro lado. A gente sabe disso, né? Então, a pessoa que pratica magia tem que se ligar. Agora vamos para a segunda pergunta. Aí, Paulo, você me perguntou sobre essa live onde eu falei, nessa última live que eu fiz, e em outras também. Você me perguntou sobre o ensinamento que o Jâmbico dá, que todo aquele que adora deuses de outras culturas.
A Dama Fortune não fala desse jeito, mas ela fala realmente que é uma incongruência você adorar deuses de outras culturas porque você encarnou no Ocidente. Se fosse para você adorar deuses do Oriente, você tinha encarnado lá, irmão. É isso que ela fala, né? Ela não chama de tolo. Quem fala isso... O Jâmblico também não usa essa palavra tolo, né? Mas ele usa uma palavra tipo assim... bobo, inocente, né? Aquele que adora deuses de outras culturas. Aí baseado nisso, você falou assim, olha, quando a gente adora deuses egípcios, a gente não está adorando deuses de outras culturas? Claro que estamos. Se você fez isso baseando-se nos ensinamentos da Dama Fortune, ela era cristã, cara. Dama Fortune ensina cristianismo esotérico. Bom, aí você faz a pergunta, então para nós aqui no Brasil, o correto não seria adorar Tupã? Não, irmão, lógico que não. O Brasil, ele não foi feito a partir da cultura dos índios. O Brasil, ele foi feito a partir da cultura ibérica, da cultura cristã que chegou aqui, cara. Quem fundou o Brasil como nação foi a Igreja Católica. Assim que os primeiros cristãos chegaram aqui, que os primeiros portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi fundar um cruzeiro. Então, assim, a nossa cultura, ela nasceu da tradição cristã, cara. A nossa cultura como Brasil, a nossa nação como Brasil, ela nasceu da cultura cristã. Nasceu através da religião cristã. Não foram os deuses daqui do Brasil, Tupã, como você perguntou, indígenas, que fundaram o nosso país como nação. Você hoje vive no Brasil, nação brasileira, cara. Fundada a partir de uma estrutura cristã. Quem fez o Brasil, quem fundou o Brasil foi a Igreja Católica, efetivamente. A nossa cultura é uma cultura. Não adianta. Se você fosse índio, é outra história. Se você tivesse nascido lá na tribo de índio, aí é outra história. Aí com certeza o correto seria você adorar Tupã. Se você tivesse nascido lá entre os tupis. Aí o correto seria você adorar Tupã e não Jesus Cristo. Mas não, cara. Você é brasileiro, você vive na nação do Brasil, você não é índio. Então, irmão, a sua cultura é uma cultura cristã. Então, baseado nos ensinamentos do Jâmblico, a teurgia, a melhor teurgia, a teurgia mais efetiva para iluminar a tua alma é a teurgia cristã. Não a teurgia egípcia, não a teurgia grega, não a teurgia dos índios brasileiros, tupi-guaranis. Não. A melhor, você pode fazer o que você quiser, né? Trabalhar com os cultos que você quiser, mas os seus códigos de luz da sua alma estão alinhados à sua cultura, meu irmão. E aí você querer trazer outros códigos de luz de outras culturas para dentro da sua alma, você pode ter efeitos bons? Você pode ter efeitos bons. Não que isso não vai ser ruim para você. Não é isso. Agora, é muito melhor para a tua iluminação espiritual, se você tem compromisso com a sua iluminação espiritual, é muito, muito melhor para você, para o benefício da tua alma, praticar a teurgia da tua cultura. É isso que o Jâmblico ensina. E é isso que a Dama Fortune também queria ensinar a maneira dela. E ela fala que ela pegou isso do Jâmblico. No livro dela que ela fala a primeira vez. Onde é que ela fala isso a primeira vez? Deixa eu lembrar aqui, porque tem tantos anos que eu não leio Dama Fortune, cara. Não vou lembrar aqui, eu não sei onde é. Mas ela fala isso. E quem emula muito isso que ela diz é o Garrett Knight, né? Que foi aluno dela. Ele fala muito. Ele fez uns. Eu tenho todos os livros dele sobre as lendas da espiritualidade arturiana, né? E ele fala bastante disso nesses livros, falando que aprendeu isso com ela, né?
Ele escreveu, assim, acho que mais ou menos uns 6 livros de lenda arturiana, né? A espiritualidade lá da mitologia do rei Arthur. E são bonzinhos esses livros dele. E aí ele também fala muito isso, né? Então, assim, para aquelas pessoas que são ocidentais, trabalharem mais com o arquétipo de Merlin, o arquétipo do rei Arthur, que são arquétipos bem alinhados aí à cultura ocidental, esotérica, né? Então, ô Paulo, assim, essa é a minha humilde opinião, tá? Assim, quero te pedir desculpa se eu falei alguma coisa assim na mensagem anterior, ou até mesmo nessa mensagem aqui que possa te chatear. Minha intenção não é essa não, tá? É só lançar a luz sobre esse conhecimento. Mas vamos conversando aí, tá bom, irmão? Tenha um bom dia, fica com Deus. Pô, Paulo, bom dia. Então, meu irmão, você fez 4 perguntas aí pra mim. Dessas 4 perguntas, somente uma tem a ver com o nosso curso, com os nossos estudos, né? 3 delas têm a ver com magia moderna. Então, assim, irmão, eu não ensino mais magia moderna pelo fato de que eu constatei que magia moderna não funciona. Mas você não precisa acreditar em mim. Existem bons autores, melhores do que eu, até muito melhores do que eu, que constataram a mesma coisa. Você pode também estudar esses autores, como por exemplo Lisievski, que tem bons livros sobre magia medieval. Então, irmão, assim, por exemplo, você fez aí a pergunta sobre o Liber-Resh, né? Que é uma forma de estarmos conectados ao divino. Para quem é pagão e para quem segue aí uma cosmovisão pagã de outra cultura, pode ser sim, né? Sim, pode ser sim. No entanto, existem erros graves no Liber-Resh. Na verdade, existem erros graves em várias coisas que o Crowley montou, em várias coisas que o Crowley fez. Veja bem, meu irmão, o conhecimento que Aleister Crowley tinha de egiptologia foi o que ele aprendeu na Golden Dawn. E o conhecimento que a Golden Dawn tem de egiptologia é muito fraco. O conhecimento que o Crowley desenvolveu depois disso de egiptologia é um conhecimento dele particular, uma cosmovisão dele. Se você for estudar autores de egiptologia que chegam a comentar sobre Crowley, todos falam que Crowley estava completamente equivocado nas missivas dele. Então, assim, irmão, por exemplo, o Liber-Resh é aí uma oportunidade para você adorar o sol nas 4 passagens dele, né, nos 4 portais dele, nas 4 formas dele, certo? Conhecimento em cima aí da egiptologia, do culto egípcio. Mas se você for estudar o Liber-Resh e entender o Liber-Resh, que nada mais é do que uma tentativa de se copiar uma prática muçulmana, o Liber-Resh é muito incongruente. Outra coisa também, uma das maiores incongruências no Liber-Resh, a mitologia do Liber-Resh. Vamos nos lembrar que a mitologia egípcia ela tem que ser estudada em estratos, em camadas. Por quê? Em estratos, em camadas. Porque a mitologia muda de lugar para lugar no Egito. Ou seja, os deuses que são adorados em Tebas não são os mesmos deuses que são adorados em Heliópolis. Às vezes um deus, que é o deus supremo em Tebas, em Heliópolis, ele é só um deus guardião. Um exemplo assim.
entende? Aí, primeiro ponto, qual a mitologia egípcia você vai escolher? Qual a zona de poder você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a mitologia de Heliópolis? Você vai trabalhar com a mitologia de Tebas? Esse é o ponto 1. Ponto 2. A mitologia ela é estudada em camadas, em estratos, porque ela mudava de dinastia para dinastia, irmão. Quando mudava a dinastia no Egito, mudava-se completamente a cosmogonia. E aí você tem que se perguntar, eu quero praticar a cosmogonia de qual dinastia? A qual dinastia eu vou estar conectado? Meu irmão, Liberhash é uma bobagem, cara. É uma bobagem. E aí você perguntou, Assunção de Forma a Deus, outro conhecimento que ele é da magia moderna. Começou na Golden Dawn e foi tentado aperfeiçoado por Crowley. Isso não existia na magia antiga. Os deuses, veja bem, irmão, e parece assim que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, cara. E isso é realmente assim muito complicado, cara, porque isso atrapalha o caminho espiritual de muita gente. Meu irmão, a cultura egípcia, ela era animista. E a Golden Dawn, ela era idealista. Respondendo a sua última pergunta aí, se a Golden Dawn foi uma contribuição para a magia, meu irmão, a Golden Dawn foi uma das coisas mais idiotas que existiu no ocultismo. Foi um balaio de gato. Foi um liquidificador onde o Matters, que era um desequilibrado, um maluco, tanto que ele morreu do jeito que morreu, tentou jogar ali dentro um montão de coisa que não cabe. Entende? Você tinha feito aí uma pergunta sobre o 777 e eu vou te usar o mesmo argumento. Como é que você coloca, meu irmão, dentro da árvore da vida, energias tão complexas, sendo que ali dentro da árvore da vida só cabe energias singulares? Como? Como que você pode atribuir um Deus a uma Sefirot da árvore da vida, sendo que esse Deus ele é tão complexo dependendo da mitologia dele, que ele abarca 2, 3 ou 4 Sefirots? Aí você vai falar assim, bom, então se Tote é Mercúrio, então dependendo da mitologia, do passagem da mitologia dele, ele também é Lua, ele também é Yesod, mas ele também é Binah. E aí? Onde é que você vai arranjar isso? No meu entender, e no entender de muitos autores aí que chegaram a essa mesma conclusão, a Golden Dawn, na verdade, ela nada mais é a Golden Dawn e tudo que veio depois dela, né, para piorar a situação. Ela nada mais é do que o dejeto da tradição, de uma tradição que começou lá no Renascença, lá no Renascimento e que despontou na magia moderna, que não tem nada a ver com a magia como praticada na antiguidade. Eu fico preocupado, irmão. Eu fico muito preocupado que você está sempre me apresentando perguntas telêmicas. E aí, eu tô sempre instruindo, cara, que essa história de telema não funciona, né? E eu realmente assim gostaria assim de não ter que responder mais esse tipo de perguntas telêmicas, cara. Porque assim, não vou te levar a lugar nenhum. Como não leva ninguém a lugar nenhum. Qual que é o telemita aí que se iluminou? Me diz aí você, qual que é o telemita? Qual que é o membro da Golden Dawn que se iluminou? Que realmente tem um trabalho de iluminação espiritual da alma? Qual? Você não conta nem no dedo, cara. Você não enumera nenhum. A não ser, lógico, que você ache que pessoas normais, né, assim, são mestres, né? Você finalizou a sua mensagem me chamando de mestre. Eu não sou mestre, irmão. Eu não sou digno de colocar esse título nas minhas costas, cara.
E assim, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Se a gente chama uma pessoa comum, que não é digna de mestre, de ter o título de mestre, se a gente chama ela de mestre, a gente é passivo de achar que qualquer bobo é mestre. Aleister Crowley é bobo, Máteres é bobo, Israel Regardie é bobo, a galera toda que saiu da Golden Dawn, tudo bobo. E aí a gente cai na bobagem, cara, de achar que qualquer bobo é mestre. Mestre para mim são grandes gigantes. Em termos de ocultismo, são grandes gigantes. Agripa, Jâmblico. Esses caras são mestres. Esses caras deixaram uma obra de relevância que transformou a história da magia. Jâmblico transformou a história do ocultismo. Agripa transformou a história do ocultismo. Aleister Crowley não. Aleister Crowley degenerou a história do ocultismo. Então assim, irmão, é muito complicado. Aí você perguntou então sobre a história da assunção de forma divina. Ué, onde é que tem essa prática nos cultos da antiguidade? Aonde que existe essa prática nos cultos da antiguidade? Porque o que o Kenneth Grant, o que o Israel Regardie fala que os magos da antiguidade se vestiam com, com, com totens, né? Com peles, cabeça de animal, para convocar do inconsciente deles essas forças, cara, isso é mentira. Isso é um conhecimento completamente equivocado, um conhecimento tolo. Quem acredita nessa mentira é um bobo. Quem acredita nessa falsidade é um tolo, meu irmão. Os magos da antiguidade não usavam todas essas tecnologias mágicas para convocar nada do subconsciente deles. Nem conhecimento disso eles tinham. Então como é que o Kenneth Grant fala uma besteira dessa? Muito pelo contrário, cara. Eles utilizavam essa tecnologia todinha, para operar com os poderes dessas criaturas espirituais, desses espíritos que eram auxiliares espirituais deles. Qualquer aprofundamento em xamanismo ensina isso, irmão. Qualquer aprofundamento em xamanismo ensina isso. Então, na minha opinião, respondendo a sua última pergunta, não, eu não acho que a Golden Dawn acrescentou nada na magia. Ela só piorou as coisas. Ela fez um monte de gente achar que magia é psicurgia. E quando não é. E quando não é. Você pode fazer o ritual de banimento aí que você quiser, menor do pentagrama, Liber 25 aí, o que você quiser, cara. O ritual que você quiser. Que qualquer sacerdote de quimbanda te coloca dentro do hospital. E aí? Vai funcionar esse banimento seu aí? Esse ritualzinho de pentagrama vai funcionar? Se o cara fizer um sacrifício bom pra você? Se o cara pegar e jogar você na boca da encruza? Você acha realmente que você vai dar conta? Você acha que realmente Liber Hash, ritual menor do pentagrama, você acha que essas bobagens vão te defender de alguma coisa, irmão? Não vão não, cara. Não se engana que não vão. Essas bobagens não vão te defender de nada. Você que não dá o jeito de praticar magia de verdade para você se defender, para você ver se essas bobagens não vão funcionar. Então, assim, é muito complicado, cara. Psicurgia não é magia não, irmão. Não é mesmo. E aí como é que faz? O cara que é sacerdote de Kimbanda tem 20 anos. Aí ele entra para Ado Crowley, ele entra para Golden Dawn e vai aprender ritual menor do pentagrama e o nego vai falar com ele que isso é magia. Ele vai rir da cara de todo mundo. Isso não é magia. Isso é psicurgia, cara. E aí para funcionar, meu irmão, tu tem que ser um médium muito foda. Tu tem que ser um paranormal muito foda. Então, cara, assim, é complicado você se basear em magia moderna para querer estudar ocultismo. Então, assim, você está pegando a degeneração da degeneração da degeneração. Mas, cara, assim, essa conclusão, né, assim, isso leva, isso é só experiência, cara, entende? No dia que alguém fizer um ritual de magia para você mesmo, para te sacanear, para te jogar aí, ó, debaixo de um caminhão, para te jogar aí, ó, numa cama de hospital,
e você fizer ritual menor do pentagrama, e você fazer Liber Hash, e você fazer Liber 25, e essa porcariada toda não funcionar, aí você vai pensar duas vezes antes de ficar acreditando em mentira. Entende? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que tomar muito cuidado. E, cara, aquilo da cabala é verdade. Dê valor a quem tem valor. Então, chamem de mestre, cara, quem realmente é mestre, né? O Crowley, ele era uma pessoa execrável, cara. Uma pessoa execrável. Devia dinheiro para todo mundo, não pagava as contas dele, fazia sexo com buraco escretor. Complicada a pessoa, entendeu? Ninguém suportava ficar perto dele. E todo mundo chama o cara de mestre. Meu irmão, nós somos aquilo que somos e não aquilo que nós falamos. É só em Telemann que existe essa mentira, essa bobagem de falar: Aleister Crowley era uma pessoa. O mestre Tério não, o mestre Tério é um grande mestre, um iniciado. Isso não existe, cara. Isso não existe. Quem é mestre na vida, cara. A gente está aqui na Terra, a gente está encarnado, é justamente para se aperfeiçoar. Não vem falar que aqui no mundo, na Terra, você é um otário, você é um babaca e nos planos internos você é o iniciado. Isso não existe, cara. Então toma cuidado, cara. Eu noto sim que você se baseia muito em magia moderna. Cara, e eu não ensino magia moderna. Não ensino mesmo. E aí se você quiser estudar comigo magia moderna, você vai se decepcionar, cara. Vai se decepcionar, porque eu não vou te atender. Eu não vou atender as suas ansiedades. Entende? Igual agora, eu não estou te atendendo, né? Então, para resumir aqui, é sobre essas três perguntas que não tem nada a ver com nossos estudos. Número 1. Eu acho o Liber Hash uma bobagem e ele estruturalmente não tem nada a ver com a tradição. É uma invenção da cabeça da Aleister Crowley. Número 2. A assunção de forma divina é uma prática moderna e uma prática mentirosa. E você me pergunta assim, se não aperfeiçoa o Logos. Ué, se você está conforme dentro do ensinamento da Golden Dawn, conforme dentro do ensinamento do Crowley, do ensinamento do Kenneth Grant, que são a galera aí da idade da magia moderna que ensina esse conhecimento. Se esses caras falam que você, ao assumir a assunção da forma a Deus, você convoca do seu inconsciente os poderes atávicos do seu inconsciente, ué, que logos que você está treinando, irmão? O logos é a razão, o logos é a clareza, meu irmão. O logos é a razão e o logos é a clareza. O logos é o Cristo desperto. O logos é a alma iluminada. Como assim? Você assume a forma do divina e treina o logos, sendo que você convoca os poderes do seu inconsciente. Entende aí a falácia que é essa questão de assunção da forma divina? Não existia isso na magia da antiguidade, não existia isso na magia da Idade Média. Existe isso só na Idade Moderna. E terceiro, se eu acho que a Golden Dawn fez um grande serviço pela humanidade, não, irmão. Na minha opinião, a Golden Dawn fez um desserviço para a humanidade. Próximo áudio, agora eu vou responder realmente a pergunta valiosa que você fez. Oi, Anderson, meu irmão. Bom dia. Gratidão aí pela mensagem, tá? Então, irmão, assim, eu sou cristão, né? E hoje eu estou, assim, afiliado, assim, à igreja ortodoxa, católica ortodoxa, né? Que foi a primeira, é a mãe de todas as igrejas do mundo, é a igreja cristã ortodoxa, né? Que a igreja cristã ortodoxa, ela existe desde o século I, tradição do patriarcado de Antioquia, né? Em Antioquia foi o lugar onde os primeiros cristãos foram chamados de cristãos. Né? Antes de existir essa palavra, essa denominação cristão, não existia. O primeiro lugar que essa denominação cristão, para aquele que adora Cristo, foi feita foi em Antioquia. Então, a igreja católica ortodoxa, ela
existe desde o século I, é a igreja mais antiga que existe. A igreja de Roma, católica de Roma, existe a partir do século IV, né? Ou seja, a igreja ortodoxa ela é mais velha que a igreja de Roma, 3 séculos, cara. E hoje eu estou afiliado a essa corrente espiritual ortodoxa. Por quê? Porque é a minha intenção me transformar, né? Receber o merecimento e a graça de me tornar um sacerdote, um padre da tradição ortodoxa. E porque na tradição ortodoxa você não precisa ser celibatário, você pode ser casado, entende? Eu sou casado, né, cara? Então o meu caminho tem que ser por esse viés. Então, meu irmão, assim, o meu conhecimento, a minha crença em Jesus Cristo, ela não é diferente da crença de qualquer católico. Jesus é Deus, Deus pessoa, Deus encarnado. Do mesmo jeito que lá na Índia, Krishna é Deus encarnado, né? Vishnu, Deus encarnado, Deus pessoa. Para os cristãos aqui, Jesus é Deus encarnado. É o pensamento de Deus, é o Logos, a razão de Deus, o pensamento de Deus encarnado. Isso que é Jesus para todos os cristãos católicos, certo? Para mim também. Agora, na minha visão de ocultista, de hermetista, Jesus foi o maior mago de todos. Os poderes que ele tinha em dominar os nomes de Deus, que essa era a prática espiritual dele, né? Ele era expert nos nomes de Deus. Ele conjurava através dos nomes de Deus, Shamam Forá. Então, para mim, Jesus é isso, né? Ele era Deus encarnado e como ocultista, para mim, Jesus foi o maior mago de todos. Ô Davi, aí nesse caso, cara, né? Porque você sempre foi criado assim, desde uma família evangélica, né? E aí você está querendo como colocar isso dentro de um ritual. Cara, então assim, tem que assumir uma cosmovisão católica, né? Para você utilizar isso aí dentro do ritual. Então, por exemplo, assim, dentro de uma cosmovisão católica, isso você vai aprender bastante aí no meu curso de ocultismo católico, onde eu vou falar bastante disso, né? É um curso que eu estou formulando ainda. Essa semana mesmo eu já começo a trabalhar em cima de uma lição que ela é pré-curso. Assim como no curso de filosofia do culto eu fiz aquelas lições pré-curso, eu também estou fazendo uma lição pré-curso com São Bento, onde eu vou estruturar um ritual dentro de uma cosmovisão católica de proteção espiritual, com magia e não só psicurgia. Eu vou começar a trabalhar em cima dessa lição essa semana. E aí, meu irmão, a história é a seguinte. Para isso, você teria que estruturar todo um ritual baseado nessa cosmovisão, utilizando, por exemplo, assim, santos e anjos como guardiões, utilizando da hierarquia católica, né, hierarquia celestial católica, para você ter acesso a esses poderes divinos e materializar esse magnetismo que você está buscando, entendeu? Para você chamar anjos da esfera de Vênus para estar te dando esse magnetismo que você está precisando aí na sua alma. Talvez quando você dá uma olhada nessa lição que eu vou escrever, nessa lição pré-curso, isso aí vai ficar mais fácil de você entender. Oi André, meu irmão, olha só, às vezes quando eu estou conduzindo uma meditação, chega em um ponto na meditação, eu falo assim para a pessoa que eu estou conduzindo: nesse momento, se concentre no ar frio que entra e no ar quente que sai. Ou seja, irmão, quando você está fazendo uma prática respiratória, quando você está fazendo uma meditação e você começa a se concentrar na sua respiração, você tem que levar em consideração que o ar que você está puxando do lado de fora, ele é frio. Não importa assim, se está friozinho o ambiente ou se está uma temperatura mais elevada. A temperatura do seu corpo interior ela é sempre mais alta do que a temperatura do exterior. É por isso que os seus testículos ficam do lado de fora do seu corpo. Porque se os seus testículos ficassem do lado de dentro do seu corpo, como é o ovário da mulher, você seria incapaz de produzir uma criança. Por isso que o testículo do homem fica do lado de fora, porque do lado de dentro a temperatura é alta demais para eles.
Então, irmão, o que acontece? Quando você inspira, o ar vem de uma temperatura, e quando você expira, o ar vai de outra temperatura. E aí, dependendo das condições, igual você falou que está com um pouco de alergia, dependendo das condições internas, você sente, às vezes, algum desconforto com isso, alguma sensação diferente. Entende? O mais importante na prática da meditação não presta atenção, não é dar atenção a esse tipo de sensação. Porque o que você está querendo interromper dentro da sua prática meditativa é a sua conexão com qualquer tipo de sentido. Isso que é a prática de Pratyahara, né? Até você conseguir transcender isso, você ainda está na prática de Pratyahara. A Pratyahara é justamente o quê? Você conseguir eliminar a tua consciência dos sentidos. Porque quando você consegue eliminar a tua consciência dos sentidos, você não sente frio, você não sente nada quente dentro de você não sente nada, sensação de fogo, você não sente nada. Isso, qualquer sensação dentro do seu corpo ou fora do seu corpo, ainda é trabalho dos sentidos. Ainda não é estado de meditação. Entende? Por isso que a gente fala que o Pratyahara, ele é a verdadeira porta da meditação. E até você chegar em Pratyahara, tudo é prática de Pratyahara. Então, asanas é prática de Pratyahara, pranayama é prática de Pratyahara. Tudo é prática de Pratyahara até você transcender Pratyahara, até você transcender os sentidos. Então, enquanto você está sentindo sensações como essa, ainda não é meditação. Ainda é o trabalho da mente em conexão com os sentidos. E arruma também de 1 a 5 medalhas de São Bento, medalhinhas grandes, que você possa colocar vela em cima. Isso tudo hoje eu já estou te falando o que vai estar ali mais ou menos no meio da instrução. Então, Janine, ó, nessa circunstância aí que você está vivendo, tu tem que fazer banhos todos os dias, entende? Tu tem que se proteger todos os dias. E outra coisa, conjura espírito do espelho para você ficar invisível, cara, para nego não te encher o saco. Então compra aí 2 espelhos, ou então uma caixa de espelho. Não sei se você vai conseguir achar uma caixa de espelho que tem espelho dentro, né? Hoje em dia isso é mais difícil, antigamente tinha bastante. Compra 2 espelhos aí para você conjurar o espírito do espelho. Compra corda vermelha para você conjurar o espírito de Camael, o arcanjo Camael, para colocar em volta do espelho, ser seu escudo, ser a sua espada. Compra pelo menos 5 adagas daquela de ferro de Exu que tem em casa de Umbanda. Aí eu vou te ensinar a fazer feitiço de proteção para você ficar protegida e para você ficar invisível. Então, aí o pior dessas confidências aí que o delegado faz com você, o pior disso é que, dentro da visão animista, memória é espírito, né? E aí você fica levando esses espíritos para dentro da tua casa, cara. Entende? E aí você não pode deixar esses espíritos dessas memórias aí entrar dentro da tua casa. Então, assim, é complicado. Por isso que, tem que fazer, nessas condições que você está vivendo ainda mais, esse ambiente de polícia, cara, você tem que chegar em casa e tem que tomar banho mágico, tem que se proteger, tem que ter salvaguarda mágica. Então, Janine, primeira coisa que você vai conseguir, então, tenta conseguir isso o mais rápido possível. Que nessa instrução eu vou usar isso, essa magia. Tenta conseguir espinho de porco-espinho. Espinho de porco-espinho dói pra caramba, cara. Você faz ideia como é que a porcaria dói. Dói pra caramba. Essa é a magia. Você vai utilizar a virtude do espinho, do porco-espinho. Consegue vários. Para se defender. Entende? Para se defender primeiro contra pessoas. Contra espíritos ruins que acompanham essas pessoas. As obsessões que acompanham essas pessoas. Se você conseguir fazer um cubinho de espelho, porque senão você comprar 2 espelhos, você vai usar os seus testemunhos dentro desses espelhos. Você vai colocar um de costa para o outro e vai amarrar esses espelhos aí com 5 nós nessa corda vermelha, consagrada a Camael, amarrado em 5 adagas dessas aí de ferro, que eu vou te ensinar. Então aí, se você fizer, então desse jeito vai ficar mais fácil de amarrar, se você fizer só com 2 espelhos, um de costa para o outro. Se você fizer com um cubinho, aí você vai ter que fazer um círculo com essa corda de 5 nós, com essas 5 adagas aí de ferro.